Glórias a Deus. Irmãos, abram por favor as vossas Bíblias. Nós ouvimos bastante louvores falando do Deus que rege sobre o universo, que rege sobre os céus, que rege sobre a terra, o Deus que acalma o vento, que faz a tempestade cessar, o Deus que para o sol, para a lua, que ordena os mares, e nós vamos continuar falando sobre isso. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 3. Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Amém? Pode se assentar. Eu vou procurar ser bem sucinto e com bastante calma, porque o calor me complica. Estou bem. Irmãos, o livro de Jonas, ele é interessante, ele tem uma perspectiva muito singular, e uma das coisas mais interessantes que eu vejo nesse livro profético é que tudo que você vê que envolve os acontecimentos, você vê uma ordem diretiva de Deus, e você percebe que a natureza obedece à voz de Deus. Você vai ver que neste livro o mar obedece à voz de Deus. Você vai ver que uma tempestade é formada no meio do Mediterrâneo porque Deus falou e os ventos obedeceram. Você vai ver que a fauna, a flora, tudo se curvam à obediência de Deus. E a única pessoa que não quer obedecer a Deus aqui é o protagonista da história, Jonas. E quando a gente analisa o perfil biográfico de Jonas, nos 4 capítulos do seu livro, por mais que a princípio a gente tenha uma conotação de que Jonas parece ser uma pessoa distraída, uma pessoa que não está atenta ao propósito e à vontade de Deus, não é assim. Jonas é um camarada muito obstinado. Jonas é um camarada que tem muita personalidade e muito centrado em tudo que ele faz, independente do que faça. E a gente observa já nos primeiros versículos do livro do profeta Jonas que há uma identificação de quem é Jonas. Ele não é alguém que surge no acaso.
Ele tem um pai, ele tem uma terra e ele tem uma graduação. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E é bom entender que quando Deus designa alguém para fazer alguma coisa, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus, ele convoca. E cabe àquela pessoa que está sendo convocada dizer: Senhor, eu aceito ou não aceito. Então Deus, ele chamou Jonas para ser um profeta. Deus escolheu Jonas para ser um profeta. E Jonas aceitou a responsabilidade de ser um profeta. Então, mediante a isso, eu entendo que a partir desse momento, Jonas, ele não podia decidir mais por si aquilo que ele iria fazer. Ele deveria seguir a direção de Deus, estar debaixo da tutela do Todo-Poderoso e seguir a orientação de Deus. E Deus assim o fez. Deus tinha uma mensagem para um povo. Deus tinha uma mensagem para uma nação, até então pagã, uma nação corrupta, perversa, de pessoas perversas que adoravam outros deuses, viviam na idolatria, pessoas sanguinárias. Era uma tarefa difícil, mas quando que fazer a vontade de Deus dentro da sua estrutura é uma tarefa fácil. Então, quando Jonas assumiu o compromisso de ser um profeta, naturalmente ele sabia que ele teria desafios pela frente. E Deus então convoca Jonas. Deus dá uma ordem a Jonas para ir pregar a essa nação que estava carente de Deus. E vale a pena lembrar, irmãos, que Deus é o Senhor de todas as nações. Malaquias, se não me falha a memória, diz que desde o nascente do sol até o poente, o nome do Senhor será grande entre as nações. Então, o projeto de Deus, ele se estende a todas as nações. O projeto de Deus não se restringe a um povo. Então, quando Deus olhava para Nínive, para os assírios, Deus também olhava com um olhar de misericórdia, porque Deus, ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que ele é o Pai das misericórdias. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando Deus olhava para aquele povo, Deus não via os seus atos maus. Deus via um povo sedento. Deus via uma oportunidade de se manifestar para aquele povo, para que aquele povo tivesse a oportunidade de se voltar para Deus. Só que o instrumento para Deus realizar tal tarefa era a mensagem. E a mensagem, irmão, só poderia ser proclamada por um mensageiro, por um arauto. E Jonas era a bola da vez. Jonas era o sujeito em questão. Jonas era o profeta do momento. Então, quando Deus ordena que Jonas fosse a Nínive proclamar a palavra de Deus, Jonas sabia o que tinha que fazer. Jonas conhecia a sua tarefa. Ele fora chamado para aquilo. Ele sabia que o propósito de Deus na sua vida envolvia esses desafios. Envolvia pregar o Evangelho. E uma coisa é eu pregar aqui na igreja. É muito cômodo. É muito prático. As pessoas estão aqui porque querem ouvir. As pessoas que chegam aqui, elas estão em casa e se programam para vir aqui. E quando a gente começa o culto,
A primeira coisa que se faz na oração é pedir para que Deus fale através da sua palavra. As pessoas querem ouvir a palavra. Outra coisa é você saber que você vai pregar para um povo que você não sabe se vai receber ou não receber a palavra. Outra coisa é você pegar, ir numa praça pública, em um ambiente aberto, com muitas pessoas, e ali proclamar o evangelho, sem saber se alguém vai dar ouvidos para aquilo que você está falando. Mas independente disso, a missão do mensageiro é entregar a mensagem, a palavra. Então Jonas sabia o que deveria fazer. E existem, irmãos, pessoas que sabem o que precisam fazer, porém essas pessoas não fazem. Existem pessoas que sabem que precisam fazer, mas não sabem como fazer. Existem outras pessoas que sabem que precisam fazer, mas protelam para fazer. Vão deixando para depois, vão deixando os dias passarem. E existem pessoas que sabem que precisam fazer e preferem fugir para não fazer, preferem sair pela tangente, preferem se escapar, preferem não assumir o risco, preferem viver do jeito que estão, para não ser desafiados, porque subir num púlpito para pregar a palavra é um desafio. Eu não sei se aquilo que eu vou estar falando aqui vai aguçar o seu coração, vai incendiar os seus sentidos, vai chamar a sua atenção. Eu me preparo, eu estudo, eu oro, eu leio, eu acordo pelas madrugadas pedindo que Deus me ilumine. Mas outra coisa é saber se você vai receber aquilo que eu senti do Espírito Santo de Deus para falar aquilo que Ele me emprestou. Então, irmãos, às vezes, as pessoas, mesmo sabendo o que precisam fazer, elas fogem para não fazer, porque fazer o que Deus quer sempre é um desafio. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que para a gente fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente precisa deixar de fazer o que a gente quer. Eu vou repetir isso aqui. Para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu preciso deixar de fazer aquilo que eu quero fazer. Porque a partir do momento que eu me coloco à disposição de Deus, não sou mais eu que me dirijo, que me governo. Agora não são mais as minhas vontades, os meus desejos. Não sou eu mais que defino aquilo que eu desejo fazer, mas eu preciso ser guiado pela vontade de Deus. E existe uma demanda, irmãos. Existe uma demanda. Existe uma necessidade latente, pujante. Deus acabou de falar aqui através da boca da irmã que vai levantar uma geração. E isso é a demanda de uma necessidade para esse tempo. Foi cantado aqui. Deus se revela para Isaías. E o próprio Deus diz: a quem eu enviarei? É como se Deus estivesse dizendo: quem se habilita a estar à disposição para fazer aquilo que eu quero que seja feito, e não aquilo que nós queremos fazer. Então a gente precisa entender, irmãos, que a mensagem que Deus tem para esse tempo, ela não consiste, e na verdade nunca consistiu, né? Eu estou falando neste momento porque é o presente que a gente vive, é o momento que a gente vive. Ela não consiste naquilo que a gente acha que precisa ser falado. A gente precisa falar aquilo
que Deus deseja que a gente fale. E para isso, requer uma busca, requer uma orientação, requer um discernimento, requer um empenho. Só que entenda, Deus sempre tem a mensagem certa para o tempo certo. Deus sempre tem a mensagem certa para o tempo certo. A mensagem de Deus nunca erra o alvo. Eu posso errar. Qualquer outro pregador que subir aqui, se não estiver na orientação do Espírito, pode errar o alvo. Mas a mensagem de Deus, ela não erra. Deus não erra o tempo. A mensagem que Deus tinha para Nínive era para aquele tempo. Aquele momento exigia uma transformação naquele povo. A história vai mostrar isso. A necessidade de que aquele povo se convertesse ao Senhor. E para isso Deus precisava que Jonas, que era o profeta naquele tempo, fosse a Nínive falar aquilo que Deus havia lhe dado. Porque Deus disse para Jonas: vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu vou te dar. Escute, a mensagem, irmão, que convence, a mensagem que transforma, a mensagem que muda a pessoa, que gera na pessoa a transformação, metanoia. Essa mensagem nunca será do pregador, nunca será do arauto. Essa mensagem sempre será do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Então veja, Jonas, ele tinha uma missão, e Deus tinha um propósito. Jonas precisava fazer o que Deus queria que ele fizesse, e Deus precisava levar aquela mensagem até aquela nação. Só que quando Deus fala com Jonas, a sua atitude, a sua vontade, o seu desejo não estava em fazer aquilo que Deus queria, mas estava em fazer aquilo que ele pensava ser o melhor para ele. Então, quando a gente não quer fazer o que Deus manda, e a gente procura fazer aquilo que a gente acha que é melhor para a gente fazer, de acordo com a nossa perspectiva, nós sempre estaremos numa rota de fuga. E foi isso que Jonas fez. Jonas, mediante a vontade de Deus, ele preferiu fugir da vontade de Deus. Ele preferiu se evadir do projeto de Deus para aquela nação, por N motivos. E às vezes, irmãos, fugir é a maneira que as pessoas acham para não se envolver naquilo que Deus espera. E o caminho da fuga sempre será o oposto das nossas responsabilidades. O caminho da fuga sempre será uma rota contrária ao caminho das nossas responsabilidades. Porque quando nós não entendemos ou não queremos fazer aquilo que Deus está mandando nos fazer,
a gente vai achar maneiras de tentar resolver o nosso problema do jeito que a gente acha que dá para resolver. E às vezes nós nos enganamos a nós mesmos na tentativa de tentar fugir daquilo que Deus quer que a gente faça. É o que a psicologia chama de auto-engano. O que é o auto-engano, irmão? O auto-engano é uma mentira que eu crio para mim mesmo, para justificar a fuga de uma realidade conflitante. Então, quando eu estou diante de uma realidade que me traz um conflito, que me desafia, que me deixa em choque, a primeira coisa que o ser humano faz, isso é da natureza humana, é criar uma válvula de escape, um subterfúgio, é criar uma mentira para si próprio, para tentar se convencer de que ele não é apto, ou não foi chamado para tal missão. Foi isso que Jonas fez. Quando ele é convocado por Deus para realizar o propósito que Deus tinha para Nínive, ele resolve fugir. Fugir de quem? Da presença de Deus. E escute, irmão, é possível fugir da presença de Deus? É possível para um ser humano dizer: eu vou me esconder de Deus, eu vou me enfurnar em uma caverna e vou me esconder de Deus, Deus não vai me achar? É possível? Então o que Jonas estava fazendo era exatamente isso. Ele estava se enganando, dizendo: eu vou fugir de Deus porque eu não quero ir pregar em Nínive, eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça. E o auto-engano, irmão, é um problema sério, porque ele pode trazer consequências gravíssimas. Davi quis se enganar quando ele pecou com Betseba, mandando Urias para um fronte de batalha, como se Deus não soubesse o que Davi tinha feito. Abraão, ele se enganou, quis se enganar, ao dizer para os egípcios que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Ele poderia estar enganando os egípcios por um tempo, mas ele estava enganando quem, irmão? A Rebeca disse para Jacó se fantasiar de Esaú, para enganar quem? O auto-engano faz com que a gente cometa uns deslizes que acabam tendo consequências terríveis. Tudo porque a gente não se preocupa ou se deixa envolver por aquilo que Deus deseja que a gente se envolva, de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Olha só o que Jonas falou no capítulo 3, onde nós lemos. A Bíblia diz que ele se indignou. Lembre-se que aqui ele já tinha pregado para Nínive. Aqui ele já tinha proclamado o poder de Deus para os ninivitas. Ele já tinha realizado coisas extraordinárias.
E a Bíblia diz que no capítulo 3 ele prega para os ninivitas durante 3 dias. E há uma comoção naquele lugar. As pessoas, diz a Bíblia, que se convertem a Deus, desde o menor até o maior. A Bíblia diz que a mensagem chega ao rei da Síria, e ele se converte a Deus e proclama um tempo de jejum e de consagração, e que as pessoas deveriam se vestir de pano de saco e se envolver nas cinzas, para que Deus tivesse misericórdia deles. Até os animais ele privou de alimento. Olhe o poder da mensagem. Irmão, esse foi o maior avivamento registrado no Antigo Testamento. Em nenhum outro lugar na Bíblia existe um avivamento tão poderoso como o que aconteceu em Nínive. Jonas foi tremendamente usado por Deus. Jonas foi um instrumento de Deus. 120 mil homens se converteram a Deus. Houve uma transformação naquele local, através da mensagem de Jonas. E mesmo assim, no capítulo 4, diz a Bíblia que ele ficou indignado por carregar a mensagem que Deus queria que ele carregasse. Talvez Jonas não tivesse noção do poder que existia naquela mensagem, mas ele se obrigou a pregá-la. E ele diz para Deus em oração: Senhor, eu já tinha dito para o Senhor, lá na minha terra, que eu não queria pregar para eles. Por isso eu me preveni, fugindo. Então, Jonas já tinha elaborado um plano, irmão. Jonas já tinha arquitetado um plano de fuga. Ele já havia construído na sua mente uma estratégia para fugir de Deus. Escute, irmão. Quando a gente não assume as responsabilidades que nos são outorgadas, o auto-engano faz com que a gente crie antecipadamente em nossa mente planos de fuga, para a gente não enfrentar aquilo que Deus quer que a gente enfrente, para a gente não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para a gente não se envolver naquilo que Deus quer que a gente se envolva. Então eu estou falando aqui essa noite, debaixo de muito temor e tremor, para pessoas que talvez estejam aqui hoje, e que são chamadas constantemente por Deus, e que são alertadas constantemente por Deus, e que Deus te procura nas madrugadas, e que Deus fala contigo em todos os lugares, e de alguma forma o nosso subconsciente cria uma mentira dentro de nós, para a gente não fazer aquilo que Deus está esperando que a gente faça. Irmão, escute. Há um tempo determinado para todas as coisas.
E há um tempo específico para todo o propósito de Deus. E a pergunta que eu deixo para você aqui nessa noite: será que a gente não está deixando o tempo passar? Será que a gente está com medo de assumir aquilo que Deus espera que a gente assuma? Escute, sempre vai haver riscos. Sempre haverá uma dificuldade. Deus nunca disse que seria fácil. A salvação é pela graça. E que bom que é de graça e que foi pela graça, porque senão seria sem graça e nós acabaríamos em desgraça. Mas irmão, aquilo que você disse que iria fazer, aquilo que você se comprometeu em fazer, o papel que você assumiu diante de Deus, as responsabilidades que você assumiu diante de Deus, Deus não disse que seria fácil. Quando Jesus chamou Paulo, ele deixou bem claro qual era o propósito de Paulo, o que Deus tinha com Paulo. Só que Jesus disse muito claro, dizendo: eu escolhi para ele levar o meu nome aos gentios, aos príncipes e aos reis da terra, e ele vai saber, ele vai sentir, ele vai viver, ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Escute, irmão, a tua chamada tem um preço. A tua vida tem um preço. O teu ministério tem um preço. O teu envolvimento, seja em qualquer área da tua vida espiritual, tem um preço. E Deus, escute, Ele não vai abrir mão de você. Escute o que eu vou falar para você. Deus não vai abrir mão de você. Deus, Ele vai fazer tudo o que for possível para que você se envolva, para que você viva o que Ele designou para você viver. Por que Deus não abriu mão de Jonas quando Jonas fugiu? Sabe por quê, irmão? Você já parou para pensar que se Deus abrisse mão de todas as pessoas que Ele chamou, em que em algum momento essas pessoas pensaram em desistir, desanimar, não acreditar em si próprias? Você já pensou se Deus desistisse de todas elas? Você já pensou se Deus tivesse desistido de Moisés, quando Moisés disse: eu não sou apto para essa tarefa? Você já parou para pensar se Deus houvesse desistido de Davi? Você já parou para pensar se Deus tivesse desistido de Elias, quando ele fugiu da presença de Jezabel? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê vários homens de Deus que em determinado momento eles vacilaram.
Eles deixaram de acreditar piamente naquilo que Deus queria com eles. Em algum momento houve uma inquietação. Mas agora entenda uma coisa, irmão. Escute. Para aquilo que Ele te chamou, guarde bem isso. Para aquilo que Ele te chamou, você sempre será o plano principal de Deus. Para aquilo que Ele te chamou, você sempre será o plano principal de Deus. Quando Deus enviou Gabriel até Maria, o anjo Gabriel chegou no lugar em que Maria estava e disse a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Deus havia escolhido Maria. Maria era o plano de Deus. E isso não iria mudar. Quando Deus escolheu o próprio apóstolo Paulo, Jesus disse que ele era o vaso escolhido de Deus. Isso não iria mudar. Quando Deus escolheu Jonas para ir para Nínive, era Jonas que tinha que ir para Nínive, e isso não ia mudar. Agora entenda uma coisa: você sempre vai ser o plano principal de Deus. Mas se você não escutar aquilo que Deus fala, é possível que Deus faça alguma coisa para que você passe a ouvi-lo. E quando Jonas, ele ouviu aquilo que Deus havia lhe pedido, que era ir pregar para os ninivitas. Então, quando ele foge da presença de Deus, Deus vai dar um jeito de buscá-lo aonde ele estava. Deus vai ao seu encontro, porque Deus precisava de Jonas para aquela tarefa. Então entenda uma coisa, irmão. Aquilo que Deus espera de você se reflete naquilo que você vai fazer para Ele, independente de como você entenda que precise ser feito. E eu acho tão interessante o livro de Jonas, e eu falei no começo que ele era muito obstinado, porque Jonas conhecia Deus. Se você ler os 4 capítulos deste livro, você vai entender que Jonas conhecia Deus. E daí você pode perguntar: mas como alguém que conhece Deus pensa que pode fugir de Deus? Só que na verdade, irmãos, Jonas não fugia de Deus porque não conhecia Deus. Jonas fugia de Deus porque não queria cumprir o propósito de Deus. O que Jonas não queria era ir pregar para os ninivitas. O que Jonas não queria era entender que a misericórdia de Deus alcança qualquer pessoa, que a graça de Deus não distingue ninguém, que a graça de Deus ela é soberana e envolve todos.
o que Jonas não queria aceitar, e ele diz para Deus no capítulo 4: Senhor, eu não queria fazer isso, porque eu sei, eu lhe conheço, eu sei que o Senhor é benigno, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é misericordioso. Então, irmão, a questão não é não saber quem é Deus, porque nós sabemos quem é Deus. Nós somos alvos da sua graça, nós somos alvos do seu poder, nós somos alvos da sua misericórdia. Nós já fomos atingidos pela bondade de Deus. Nós que aqui estamos, um dia já fomos pessoas que vivíamos uma vida conturbada, errante, mas Deus, pela sua infinita graça, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Só que aquilo que nós recebemos, nós precisamos transmitir a quem quer que seja. Quando Jonas estava lá no navio fugindo, a Bíblia diz que ele vai para o porão, e então começa uma grande tempestade, e a Bíblia diz que ele está dormindo tranquilamente. Agora eu pergunto, irmão, quem consegue dormir tranquilamente dentro de uma embarcação que está sendo solapada por uma tempestade? Escute, o comodismo nos faz perder a noção da realidade. Quando a gente procura se distanciar daquilo que Deus quer de nós, a gente passa a viver uma realidade alternativa. Diante das tempestades, a gente prefere dormir do que se atentar a elas. Diante dos turbilhões da vida, a gente prefere se esconder do que enfrentá-las. Diante dos desertos que nos cercam, a gente prefere buscar uma caverna do que tentar cruzar o deserto. Quando a gente não se envolve com o propósito de Deus, a gente se distancia da realidade que Deus colocou diante dos nossos olhos. É preciso que a gente seja identificado. É preciso que alguém desça até o porão onde a gente se encontra, escondido. Enquanto as pessoas estão todas preocupadas com a tempestade, e cada uma buscando ao seu Deus, porque estão vendo que o barco vai afundar, Jonas, que é o único ali dentro que conhece o verdadeiro Deus e que pode resolver o problema, está dormindo. Até que alguém chega diante dele, o capitão do navio, e vai até o porão e lhe diz: o que você tem, dorminhoco? Você não está vendo o que está acontecendo? Os marinheiros estão jogando a carga fora para aliviar o peso do navio, que senão a gente vai afundar. E você está aí dormindo? Clame ao teu Deus, porque quem sabe Ele te ouça.
Irmão, tudo que as pessoas esperam de nós é que a gente mostre a nossa cara, é que a gente se identifique. O mundo precisa saber quem a gente é. Escute, igreja do Senhor, nós precisamos mostrar ao mundo o porquê nós fomos chamados por Ele. O aleluia está fraco, mas é isso aí, irmão. E quando os marinheiros lançam sorte, ela cai sobre Jonas. Então ele vê que o problema não é o barco, o problema não são as pessoas que estão ali dentro. O problema é que Jonas é um homem de Deus, que não quer viver o propósito de Deus. Porém, ele conhece o Deus que ele serve. Então os marinheiros dizem: dize-nos quem é você, qual é a tua terra, de onde vens, que ocupação é a tua? E ele diz: eu sou hebreu, eu temo a Deus, mas eu tive medo e fugi. Porém, eu sirvo ao Deus dos céus, que fez este mar e a terra seca. Então, vocês podem me lançar no mar, porque a partir do momento que vocês me lançarem no mar, o problema de vocês acaba. Agora escute o que eu vou dizer para você, irmão. Quando a gente assume a nossa posição e a gente entende os riscos, a gente sabe que a qualquer momento Deus vai se manifestar. Jonas sabia que aquela tempestade era por sua conta. Jonas sabia que aquela situação era pela sua fuga. Só que Jonas sabia que se ele fosse lançado ao mar, o Deus que fez aquela tempestade chegar naquele local poderia muito tranquilamente poupar a sua vida, poderia muito tranquilamente poupar a vida dos marinheiros daquele barco. E diz a Bíblia que quando Jonas é lançado, mesmo contra a vontade dos marinheiros, a tempestade cessa, o barco pousa na calmaria. E escute, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quando Jonas é lançado no mar e a tempestade cessa, diz a Bíblia que as pessoas que estavam naquele navio, elas se espantam e começam a glorificar o nome do Deus de Jonas. Escute, irmão, até naquilo que você pensa que é uma tragédia para a tua vida, vai fazer com que o nome de Deus seja proclamado. Até as dores que você sofre, até a enfermidade que você tem, as pessoas, através da cura que você pode receber, o nome do Senhor será glorificado. Então entenda, irmão, eu vou terminar porque eu já passei da hora. Eu vou terminar dizendo para você aquilo que talvez não seja muito agradável, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar o que Deus está mandando eu falar. O Deus que traçou planos com você e que por alguma razão, escute, você deixou de realizar, é o Deus
que também dá uma segunda chance. No capítulo 2, depois que Jonas é tragado por um grande peixe, e aqui é muito interessante, porque ele é lançado no mar e ele não ora. Ele é engolido por um grande peixe, e só depois de 3 dias nas entranhas do peixe, Jonas resolve clamar ao Senhor. Escute, não protele o teu clamor a Deus, não espere as coisas ficarem pior, para você buscar ao Deus que pode resolver o teu problema. E quando Jonas ora a Deus da entranha do peixe, na entranha do oceano, o Deus que ele está tentando fugir, alguém que tenta fugir de Deus agora no profundo do abismo, na entranha de um peixe, ele diz: Senhor, eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor ouve a minha voz. Eu estou na entranha do abismo, algas envolvem a minha cabeça, eu não consigo respirar direito, mas eu tentei fugir da sua presença, mas dentro do ventre deste peixe, no meio do oceano, eu sei que a minha voz ecoa nos céus, por isso eu clamo pela tua misericórdia. E quando, irmão, escute, você clama a Deus, acreditando no que Deus pode fazer, Deus movimenta o que precisar movimentar para te abençoar. A Bíblia diz que Jonas orou a Deus, e Deus falou com o peixe. É como se Deus dissesse assim: ô Jubarte, agora você pode vomitar ele lá na praia, porque ele já entendeu o que eu quero dele. E a Bíblia diz que Deus ordenou ao peixe, e o peixe vomitou ele no mar, na terra. E quando Jonas foi vomitado na praia, o capítulo 3 começa assim: e Deus falou com Jonas a segunda vez: vai à grande cidade de Nínive. Escute, irmão, esse Deus maravilhoso que nós servimos é o Deus que te dá uma nova oportunidade de você fazer a vontade dele. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você nessa noite. Orar por aqueles que, por alguma razão, estão em rota de fuga. Aqueles que por alguma razão, eu estou falando para a gente aqui hoje, que sabe o que eu estou falando, que já sentiu o que eu estou falando. Estou falando para pessoas aqui que sabem que tem uma chamada, que sabem que Deus te escolheu para uma missão. Você é escolhido como Jeremias no ventre, mas você prefere fugir. Então, irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje de você fazer o que Ele quer que você faça, porque você sabe que aquilo que Ele vai fazer através da sua vida é poderoso. Só que você não quer fazer porque você está se enganando, achando que não é apto para fazer. Então eu te convido essa noite, se você sentiu que Deus falou com você,
para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque Deus é o Deus que dá uma segunda chance. A mensagem de Jonas era uma mensagem bem simples, era uma mensagem bem sucinta. A mensagem que Deus deu a Jonas era o seguinte: fale que eu sou um Deus de misericórdia. E só o fato de Jonas dizer que Deus era um Deus de misericórdia, ele promoveu um grande avivamento. O problema, irmãos, é que a gente às vezes espera um anjo descer do céu para confirmar aquilo que Deus está falando no coração da gente. A gente espera um profeta se levantar que a gente não conhece para falar aquilo que está queimando no coração da gente. A gente espera que Deus troveje de forma sobrenatural para a gente aceitar o que Deus quer falar com a gente. Eu tenho um filho de 24 anos, irmãos, que é um milagre. E Deus já me mostrou muitas vezes o que ele vai ser na presença dele. Mas ele foge. Ele foge. Ele foge. Assim como, quem sabe, você está fugindo. Só que hoje eu estou feliz, porque ele veio para frente. Porque enquanto a gente fugir, irmão, a gente está sujeito a sofrer consequências que a gente não precisa. A gente está sujeito a passar por situações que a gente não precisa. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Eu só estou dizendo para você que vai ser de Deus. Aonde quer que você pise a planta dos seus pés, aonde quer que você vá, aonde quer que você abra a sua boca, há uma promessa de Deus, há um desejo de Deus em abençoar você, em usar você. Deus está falando com você hoje aqui. E se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Jonas foi o primeiro missionário da história, e ele estava se furtando de pregar a mensagem de Deus, porque ele olhava para os ninivitas e não achava eles aptos. Ele não achava os ninivitas capazes ou dignos de receber a mensagem. Mas escute, irmão, missionário não foi chamado para escolher povo para pregar. Missionário só diz: eis-me aqui, usa-me a mim. E eu sei aqui, irmão, que existem pessoas jovens. Eu sei, irmão, tem moço aqui que eu já falei para ele: o teu lugar não é aqui, o teu lugar é no campo missionário. Deus não te deu o curso, o bacharelado que Ele te deu, a faculdade que Ele te deu para você. Deus deu isso para Ele. Você é só um canal. Aleluia. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, se o Senhor não convencer, não é a palavra de pregador nenhum. Pode subir nesse púlpito um pregador
mais capacitado, que seja, que tenha um vernacular expressivo, que tenha um dom de oratória, que conheça a Bíblia de cabo a rabo, que saiba de A a Z tudo. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você o quanto Ele precisa de você, o quanto Ele te espera para você dizer: eu estou aqui para fazer a tua vontade, nada vai acontecer. Você só vai estar vulnerável às tempestades desta vida. Mas hoje Deus está te dando um alerta para que você viva aquilo que Deus quer que você viva na presença dEle. Pai, em nome de Jesus, incendeia os corações aqui, dá discernimento, Senhor, concede a sua graça, derrama sobre a tua igreja, Senhor, uma unção sobrenatural, que haja quebrantamento nos teus filhos, que cada um dos teus filhos que estão aqui à frente nessa noite possam ser direcionados pelo teu Espírito para fazer, Senhor, a tua vontade, e que o teu nome continue sendo glorificado, Senhor, nessa igreja, que o teu nome continue sendo glorificado no meio do teu povo. Eu te peço as tuas bênçãos e te agradeço pelas tuas ricas misericórdias, em nome de Jesus. Então amém. Me toca com estas brasas do altar e me transforma, vem me purificar.